Tá, então vamos comigo, tá? Volta pra cá, foco aqui e vamos junto. Tá. Então a gente vai arquivo por arquivo, exemplo por exemplo, para vocês entenderem. Então, uma coisa que vocês vão perceber é que é muito feio, tá? Comparado com os códigos que vocês fazem, os códigos que a gente tem aqui, eles são feiosos. Depois a gente explica um pouquinho melhor o porquê que eles são tão feios. Mas vamos lá entender a estrutura principal de o que formam as janelinhas e os quadradinhos e os bonequinhos que vocês estão vendo. Em C, quase tudo é alocação dinâmica de memória. Então, você normalmente cria um ponteiro para guardar uma janela, para guardar um renderizador, para guardar uma imagem. Você cria um ponteiro, aí você dá um comando que carrega tudo que é necessário para preencher essa janela, essa imagem, esse som, e aí o teu ponteiro guarda o teu recurso que você pediu para utilizar. No final, quando você terminar de usar o recurso, você tem que devolver aquela informação que você pediu. Tá? Então, vamos ver aqui como é que isso funciona. Para eu poder desenhar na tela, eu preciso de duas coisas. Primeiro eu preciso de uma janela e depois eu preciso de um elemento que se chama renderizador. É ele que vai ser capaz de desenhar na janela, como se fosse o nosso pintor. Oi. Esse daqui é o SDL2, que é o que a gente vai utilizar. Depois que vocês derem o comando de instalação, por exemplo, esse daqui do Ubuntu, aí você vai ter ela instalada no seu computador, SDL2. Então a gente precisa da janela e a gente precisa do renderizador, que é quem vai fazer os desenhos. Aqui eu criei uma função qualquer que desenha um quadrado, mas o mais importante para a gente aqui é entender o que é a janela, tá? Então, a janela é esse loop que está bem aqui, que é a main, tá? Então, vamos ver o que é que a gente faz. Primeira coisa, a gente precisa dar esse comando para inicializar o vídeo. Isso são dois comandos que não fui eu que fiz, é uma coisa própria do SDL. É como quem diz, SDL, encontre a minha placa de vídeo e veja se dá tudo certo. Esse segundo comando, ele vai fazer com que seja criada uma janela de largura por altura, que foram essas duas variáveis que eu criei bem aqui, ó. Largura 800, altura 600. Então o comando ele recebe a largura, a altura, alguns parâmetros adicionais que eu queira passar, e aí ele precisa da janela e de quem vai desenhar nessa janela. Tá vendo aqui, ó, os endereços? Então, quando eu faço esse comando, ele já preenche a janela, o recurso, e preenche o renderizador. Então, a partir de agora, eu já posso desenhar na minha janela. Agora a gente vai para o laço principal que mantém a janela viva. Uma janela ela é um loop infinito que ela fica o tempo todo, pega os eventos que aconteceram, processa os eventos, limpa a janela, desenha, mostra. De novo. Então, verifica se aconteceu algum evento, tipo, clicou o mouse, apertou o botão, apertou para fechar a janela, alguma coisa assim. Então, verifica se tem eventos para serem processados, processa todos os eventos e aí depois você repinta a sua janela. Repintar a janela normalmente implica em apagar a janela, pintar todos os componentes que existem e mostrar. E por isso que esses dois passos são separados. Quando a gente desenha na janela, a gente não está desenhando direto na tela, direto na placa, porque isso é dispendioso, porque é um recurso terminal, como o teu teclado, como a tua tela. Então, o que você vai estar fazendo é vai estar desenhando num buffer. Você desenha tudo que você tem que desenhar no buffer. Quando terminar o teu desenho no teu buffer de memória, você diz, pode mostrar. E aí eu pego esse buffer e coloco na tela. Então, vamos olhar quais são esses passos, tá? Um evento, ele é um clique do mouse, um clique na tela, um movimento do mouse, uma tecla que foi liberada, ou
Ou um botãozinho como esse de fechar, minimizar, principalmente fechar. Então, esse comando ele diz assim, ó, enquanto a janela estiver aberta, faça. Enquanto eu tiver comandos para serem processados, eventos que aconteceram, verifique. Se algum desses eventos foi fechar a janela, então eu não quero mais manter a minha janela aberta. Quando eu entrar no alho de novo, ele não entra no alho, ele vai pegar o beco. Supondo que eu não mandei fechar a janela, aí a gente entra na parte de desenhar e depois mostrar o que foi desenhado. Esse SDL7 Render Draw Color está dizendo assim, com que cor eu vou pintar a partir de agora. Tipo quando a gente fazia o X-Paint, né? Você não ficava mudando a cor. Aqui é a mesma coisa, você diz de quem é que você está mudando a cor, do renderizador, para que cor você vai mudar. No caso aqui seria o RGB, que eu já coloquei um define aqui para simplificar, mas seria quem eu vou querer mudar a cor, qual a nova cor, e o último parâmetro é o alfa, que é a transparência, né? Então você poderia colocar coisas mais ou menos transparentes. Esse segundo comando manda eu limpar a tela, ó, limpe a tela de quem? Desse buffer do renderizador. E agora eu vou desenhar o meu quadrado, vou mudar a cor de novo para vermelho, e aí eu vou desenhar um quadrado na posição 50-50 e tamanho 200. Desenhar um quadrado, assim, da forma fácil, é só colocar vários pontinhos, vários pixels, estou fazendo na marra, tá certo? Como se fosse uma matriz. Então o quadrado que começa no 50-50 e tem 200 de espessura, significa que eu vou pintar o 50-50, 50-51, 50-52, 50-53 até o 250. Eu vou ligar pintar 200 pontinhos assim por 200 linhas. Então 200 colunas por 200 linhas eu vou pintar de vermelho. É o que essa funçãozinha desenhar quadrado está fazendo. Depois que eu desenhei o meu quadrado todinho, aí eu mando mostrar o meu quadrado na tela. SDL Render Present. Então ele mostra o buffer, tudo que foi desenhado, direto na tela. E aí esse laço vai ficar ligado enquanto não mandar fechar a janela. Quando eu clicar no botãozinho de fechar a janela, ele sai desse laço e começa a liberar os recursos que ele pediu lá no começo. O primeiro é o renderizador, e o segundo é a janela, e o terceiro aqui é para eu fechar o SDL e ir embora. Como é que você ia saber esses comandos? Você não ia saber, você ia ter que olhar no tutorial, você ia copiar, entender o que é que eles fazem e vocês iam manipular. Uma biblioteca é um processo de você pegar um exemplo, entender o que é que ela faz e manipular aquele exemplo. Então vamos rodar isso daqui para ver o que é que ele faz. Ponto barra 01 janela. Pronto, tem uma janela preta porque eu coloquei que o fundo era preto, e vermelho porque coloquei o quadradinho vermelho. E aqui a gente só tem um evento que está acontecendo, que é o evento de fechar a tela. Quando eu clicar para fechar a tela, ó, estou clicando aqui, estou clicando no mouse, ele pega esses eventos, joga todos os eventos no buffer, só que o meu código ele não está interessado em nenhum desses eventos, de clica de mouse, de clique de botão, ele só está interessado em um deles, que qual é? Fechar a tela. Então vamos fechar a tela. O que acontece? Vamos fazer uma modificação aqui, tá? Se ao invés de eu mandar na hora que eu clicar em fechar a tela, ao invés de mandar fechar a tela, eu trocar a cor do quadrado, como é que a gente faz isso daí? Ao invés de fechar a tela, eu quero trocar a cor do quadrado. Onde é que ele está definindo a cor do quadrado? Na linha 34, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar 3 variáveis aqui, tá? Int R, int G, desculpa, R 125, G 125, B 125.
Então, bem aqui, ao invés de red, eu vou colocar RGB. Por enquanto, só vai mudar a cor permanentemente, porque esses valores não mudam. Tudo bem? Então, vamos testar. Cheguei aqui, make 01 janela. Mandei mostrar a minha janela. Cinza, porque cinza é o RGB 125, 125, 125. Se colocar só gray, também é mudar? Não, não existem essas variáveis. O black existe porque eu escrevi ele aqui. O red também porque eu escrevi ele aqui. Tá? Então vamos fazer o seguinte: se a pessoa clicar em kit, eu vou mudar aleatoriamente as 3 variáveis. Então eu vou lá para colocar R recebe rand mod 256, porque aí vai de 0 a 255. G recebe rand 256, B recebe rand 256. O que é que você espera que aconteça quando eu clicar aqui? Ih, peraí que eu cliquei errado. Nem clicar eu consegui. Sai! O que eu fiz aqui? Não, quero minimizar não. Volta, Janine. Pronto, agora sim. Tcharam. Alt F4. Nada? Nada. Ctrl C. Aí eu posso clicar aqui e mandar fechar. Ah, eu não consigo fechar, Janela. Vai ficar aberta para acesso no meu computador. A gente mata o processo. Cadê? Só vem aqui e matar o processo. É um fio. Ué, abriu uma tela. Não consigo matar. Vamos matar o processo na marra aqui. Vai-te embora, janela. PS é o X. Ih, deixa eu matar a janela na marra aqui. PS é o X. Janela, você é o 260303. Q menos 9. Agora foi. Matei a janela. Pobre janela, morreu. Tá? Então, são essas coisas aqui a gente não precisa mexer. Basta nós sempre criarmos uma janela, sempre criarmos o renderizador. Se você quiser mudar o tamanho, a altura, a largura, você vem aqui e diz: não, eu não quero mais 800 por 600. Eu quero 1000 por 700. E aí, quando você cria? Quando você compilar a sua janela de novo, 01 janela, e rodar, aí você vai ter uma janela de 1000 por 800 que você não é capaz de fechar. Não é capaz, vamos de novo matar a janela. Que uau, 01 janela. Ok, foi não? Não, tem que ser na marra mesmo. Q menos 9 26280. 26280. Ok, minha janela foi embora. Ok, então vamos olhar para cá e entender o que é para a gente pro nosso próximo exemplo, tá? O que é esse SDL Pull Event? Esse event que eu criei bem aqui, ele é um struct, ele é um pouquinho diferente disso, tá? Ele é uma union, mas ele guarda qualquer coisa que pode ter acontecido. Desde um clique do mouse, a um arrastar de mouse, a um clique com o botão direito, a um apertar a tecla, soltar a tecla. Então, ele guarda tudo aqui. Eu preencho essa union com esse comando. Então, eu estou dizendo assim, ó, enquanto eu conseguir retirar coisas do pool de eventos e colocar nessa variável, enquanto eu conseguir fazer isso, processe esse evento. Então aqui eu verifico, se o evento foi do tipo, alguém tentou fechar a janela, que pode ter sido clicando no X, Alt F4, ou clicando com o botão direito e mandando fechar, aí a gente tem uma ação.
Só que nós podemos ter várias outras ações. E é isso que a gente vai ver no... 256 é a cor do RGB, vai de 0 a 255. É o padrão de cor do RGB. Então vamos para um outro evento, um outro exemplo que é o 2, que é igual ao exemplo 1, mas agora a gente tem o mouse e tem o teclado. Ó, mesma coisa, criamos um ponteiro para guardar a janela, criamos um ponteiro para guardar o renderizador, temos a nossa funçãozinha de desenhar ao quadrado, criamos as nossas duas variáveis, inicializamos o SDL, criamos a janela e o renderizador, e agora a gente vai para o loop, que é a parte interessante, que é o código, o nosso código mesmo. Então aqui a gente faz assim, ó, nós temos um quadrado na tela e a gente vai manipular esse quadrado utilizando esquerda e direita e utilizando o mouse. Então se vocês rodarem o exemplo 2, 02 input, ele é um quadrado que vai para a direita, para a esquerda, e eu posso clicar ele com o botãozinho do mouse e mandar ele para onde eu quiser. Ok? Então vamos ver como é simples isso daqui. Aqui nós temos, ó, mesma estrutura de antes, tem um evento, mesma estrutura de antes. Enquanto a janela estiver aberta, porque é enquanto a janela está aberta que eu verifico os eventos, limpo a tela, desenho o que eu tenho que desenhar e mostro a tela. Então, enquanto aconteceu alguma coisa, eu vou verificar. Se esse alguma coisa foi mandado fechar a janela, eu seto o isOpen para false. Na próxima vez que ele entrar no loop, ele não entra mais no while, ele termina o código. Mas se o tipo do evento for um key down, se a pessoa digitou uma tecla, eu posso ver qual foi o símbolo, qual foi o tipo de tecla que ele apertou. Se a tecla foi uma tecla para cima, então eu vou lá e mudo a posição do quadrado de lado. Então, na hora que eu teclo para cima, ele vai lado para cima. Se eu teclo para baixo, ele vai lado para baixo. Se eu teclo para a esquerda, vai lado para a esquerda. Se eu teclo para a direita, ele vai lado para a esquerda, direita. Agora também tem um outro tipo de evento, além do kit e além da tecla, que é se o evento foi um clique do mouse, um SDL mouse button. Se foi um clique do mouse, eu posso verificar qual foi o botão. Qual foi o botão que foi clicado? Se o botão foi do tipo, olha, aqui eu usei if else, aqui eu usei o switch, mas tanto faz. Se o botão foi do tipo o botão da esquerda, então eu posso pegar aonde estava o mouse quando foi clicado. Ó, onde é que o mouse estava no clique? O mouse estava justamente nessa posição. Event Motion X. Aí eu posso pegar o local onde o mouse foi clicado e dizer, olha, esse vai ser o novo local do quadrado. Eu coloco o X e o Y, e na hora que eu clico, por isso que o quadradinho vai lá para aquele canto. Que eu extraí e mandei para lá. Se eu clicar com o botão direito, aqui ó, se o clique não foi para um direito, mas com esquerda, mas foi com direito, a gente pode mandar aparecer uma caixinha de texto, que é com esse Simple Message Box. E aí você pode dizer o que foi que aconteceu. Ei, o botão foi apertado, o botão foi pressionado. E aqui o resto é tudo igual. Davi, então quer dizer que nessa parte aí também poderia usar o if Brasil? If else? Sim, no lugar do state. Mesma coisa. Seria assim, ó. Ao invés de se isso for isso ou isso, a gente teria se event button for SDL button left. Oops. Else if event button foi igual
Pronto, agora tá certinho. Mesma coisa. E aí no final é o mesmo de tudo. Muda a cor para preto, manda limpar a tela de preto, muda a cor para vermelho, manda desenhar o quadrado na posição X e Y que eu estou manipulando, e no final mostra tudo na tela. Terminou o laço de desenho, aí a gente vai para o processo de destruir o renderizador, destruir a janela, fechar o SDL. E aí nós temos o nosso quadradinho make 02 input. Ih, foi embora. Sumiu. Ah, acesso escondido. Tá, então tem vários outros eventos, por exemplo, mexer o mouse é um evento. Eu poderia fazer o quadradinho ficar colado e ir atrás do mouse onde ele estivesse. Tipo uma mira do... Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Mouse, se o evento foi um mouse motion, se o evento foi um movimento de mouse, tá vendo? Se o evento foi um movimento de mouse, agora eu vou colocar a posição do quadrado onde o mouse estava SDL mouse event. SDL mouse motion. Tá. Vamos descobrir como é que faz isso. SDL mouse motion. Vamos testar agora. Era assim que tu queria? Agora tá preso. Tá, então foi o que eu fiz, ó. Eu disse, olha, se o evento foi do tipo mouse se mexer, pegue onde o mouse está e... Você deixar o mouse parado e mexer na tecla, vai. Porque no caso você tem dois códigos diferentes. Um que processa se você clicar na tecla e outro que processa se o mouse se mexeu. Ó. Mas eu não estou mexendo o mouse, então não estou mandando eventos de movimento de mouse. Eu posso mexer. Aí ele vai ficar tanto tentando mexer. Ok, porque você está processando dois eventos. Quando você move o mouse, ele vai para a posição do mouse. Quando você clica na tecla, você manda ele para outro local. São eventos distintos. Tem como botar o mouse para ser sempre no centro do quadrado? O que é o mouse no centro do quadrado? A posição. Claro que dá, ué. Então, o que eu estou fazendo é que eu estou desenhando o quadrado a partir da orelha do quadrado. Então, colocar o mouse no centro seria a mesma coisa que mandar o meio e não mandar a orelha, né? Então a gente teria que fazer isso daqui, ó. O mouse não vai, o X do quadrado não vai ficar justamente onde está, onde eu cliquei do mouse, mas ele poderia ficar isso daqui menos lado dividido por 2. Então deslocava ele lado sobre 2 para a esquerda. E agora mais lado dividido por 2. E eu deslocava ele. Não. O X é menos e o Y é menos.
Sim? É. E o que a gente fez foi, a gente estava desenhando bem aqui e a gente deslocou de lado sobre 2 para cá e lado sobre 2 para cá. No caso, se fosse mais, ele ia ficar fora do quadrado, né? E aí o quadrado ia ficar bem aqui. Se fosse mais. Ok. Vou deixar esse exemplo aqui. Na verdade é uma engine diferente, porque o engine ele tem manipulação de objetos e várias coisas de alto nível, entendeu? Isso daqui é só mesmo a parte da interface gráfica, ele só faz a parte de desenho na tela. Tá? Engine, por exemplo, você teria o Unreal ou o próprio Unity, coisas que já tem mais um monte de coisa pronta para você não ter que fazer tudo do zero. Tá, então vamos colocar isso daqui. R 100 G 100 B 100. Só para a gente consertar o nosso exemplo, que aí ficam as duas coisas. R, G, B. R, G, B. Ué. Por que eu não estou usando variáveis? Ah, tá. Esqueci de mandar pintar o... Pronto. Mas agora eu consigo fechar a tela. Ok, o terceiro exemplo, e a gente não vai muito longe não, tá? É a passagem de tempo. Para você poder fazer a passagem de tempo, como por exemplo um timer, uma coisa que acontece de tempo em tempo, uma coisa que acontece de turno em turno, é bem facinho. A gente basta utilizar esse comando que é o SDL getTicks, que ele pega a quantidade de milissegundos desde que o teu código começou a rodar. Então é como se você fosse um cronômetro e pegasse o tempo atual, tempo atual, tempo atual, tempo atual, tempo atual. E aí, utilizando essa variável de tempo atual, você tem como rodar o tempo. Por exemplo, assim que o meu código começa, eu pego a posição do cronômetro. Pá, peguei. Então deu tantos milissegundos. Se eu quiser saber quanto tempo se passou, basta eu verificar o tempo atual menos o tempo da última medição. Então, se o tempo atual menos o tempo da última medição for maior do que 500, é porque se passou 500 milissegundos, meio segundos. Aí eu posso resetar o meu tempo atual, dando um getTicks, e fazer qualquer tipo de processamento. Meu processamento aqui é só fazer o quadradinho andar. Então, eu teria isso, ó. Cada meio segundo,
nosso quadradinho anda. Cada meio segundo ele verifica que ele vai ficar no loop ali infinito. Aí verifica, passou meu segundo? Não. Passou meu segundo? Não. Passou meu segundo? Opa, passou. Reseta o time, move o quadrado e continua o loop. Passou meu segundo? Não. Passou meu segundo? Não. Passou meu segundo. Poxa, se vocês estivessem aí funcionando, a gente ia poder fazer um monte de coisa legal. Eu vou pedir para vocês tentam em casa colocar para funcionar, tentam mexer para ver no que é que dá, alterar alguma coisa, fazer ele para a direita, para a esquerda. Davi, Oi. a partir daí dá pra fazer um jogo na cobrinha. Vai fazer qualquer coisa, mano. Fazer um xadrez, mano. Qualquer coisa, mano. Fazer um xadrez assim. Fazer um Free Fire. Vai fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então vou fazer assim, ó. Vou fazer o seguinte. Só para já que a gente não tem como poder testar as coisas agora, eu vou mostrar os outros, tá? Só por curiosidade. E aí eu peço para eles instalarem. Eu acho que eles instalam essa semana. E semana que vem a gente brinca de fazer os testes com vocês. Mas já sugiro que se vocês quiserem, vocês baixem o repositório, instalem o SDL e tentem manipular uma coisa. Vou tentar aumentar o tamanho do quadrado. Esse quadrado que está mexendo sempre pro mesmo lado, eu vou ver se eu consigo colocar os botões para ele mexer pro lado que eu quero. Não, agora vai ficar rodando para a direita. Eu clico para cima, ele vai ficar para cima. Como a cobrinha, sabe? Então, vocês tentarem. Eu vou mostrar o resto dos recursos. Esses aqui são os 3 recursos básicos, que é abrir a janela, processar eventos e lidar com o tempo. Agora a gente, por exemplo, tem as imagens. As imagens eu posso fazer, sei lá, colocar imagens na tela ao invés dos quadradinhos, né? Por exemplo, aqui a gente tem um aviãozinho. Pode botar bem. Pode. É porque eu tava com preguiça e eu botei o JPG, mas se eu tivesse botado o PNG eu tinha ficado com fundozinho. Mas aí a imagem você pega e outro lado. Era aí, pô, ó, funiquito. Dá pra fazer o quê, mano? Mas, ó, vamos parar de fazer essa pergunta, tá? Vocês estão programando, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês tiverem paciência suficiente e organização suficiente. Então não é só questão de paciência, é organização. Porque você simplesmente, se for fazendo código na doida, daqui a pouco já está um ninho, um nó de gato, um emaranhado tão terrível que você não consegue evoluir. Então mais importante do que simplesmente fazer as coisas loucamente é fazer certo, estabelecer as funções, separar cada coisa no seu canto e assim vai. Vocês podem fazer qualquer coisa, tá? Eu tenho um menino que fez o Bomberman no primeiro semestre. Ele levou um mês todinho. Mas foi divertido. É divertido, tá? Então deixa eu só mostrar o que é uma imagem. Uma imagem é alguma coisa que eu carrego do disco, defino o tamanho e pinto na tela, tá? O código não é tão bonito quanto a gente gostaria, mas funciona. Então vamos lá. Aqui, até aqui tudo igual. Cria uma janela, cria um renderizador, define o tamanho da tela. E agora nós precisamos carregar as texturas. Vamos lá. Uma textura é diferente de uma imagem. A mesma imagem, ela pode ter várias texturas. Por exemplo, se você tem uma figura do avião e esse avião aparece, sei lá, vários aviões na tela, você vai ter que carregar essa imagem várias vezes? Não. Você carrega ela uma vez e coloca como se fosse um carimbo, tá certo? Então você tem um carimbo e com esse carimbo você pode carimbar em vários lugares da tela. Então você carrega essa imagem uma vez só. Então, para a gente entender o que foi que aconteceu aqui, ó. Eu tenho duas texturas. Uma que vai ser nossa nave, e o segundo que vai ser o fundo, o plano de fundo. Para carregar uma imagem, nós utilizamos esse comando aqui. Aí eu vou explicar porque é que ele está no escopo vazio. Tá vendo que não tem nem if, nem else, nem nada aqui? Para que a gente cria isso daqui?
Só para se livrar das variáveis. Porque quando acaba o escopo, o que acontece com a variável? Some. Tá? Então, ó, eu criei uma superfície, que é uma chamada imagem. A partir dessa superfície, para essa superfície, eu carreguei a figura do navio, que é um BMP. E aí, a partir dessa superfície, eu crio uma textura para ser utilizada nesse buffer de desenho. Então, a partir dessa superfície, para esse buffer de desenho, crio uma textura. Está aqui o meu navio. Então, o que eu vou utilizar para desenhar vai ser o navio. Depois eu não preciso mais da superfície, eu posso limpar a superfície. Então, isso daqui foi só para eu poder criar uma variável do tipo imagem, e quando terminasse o bloco o bloco de código, na linha 32, imagem não existe mais. Aí o que eu posso fazer? Outra imagem com o mesmo nome de variável. Por que é o mesmo nome? Por que eu posso fazer o mesmo nome de variável? Porque ele está em blocos de escopo diferente. E aí é a mesma coisa de novo. Ó. Uma imagem, carrego o BMP, coloco na superfície, da superfície eu crio a textura, me livro da imagem e no final eu vou ter o quê? As duas texturas só. Hã? Feio e meio. Aí bora lá. Para desenhar eles na tela é facinho, tá? No caso aqui, como o meu background vai pegar a tela toda, eu não passo parâmetro nenhum. Então simplesmente vou desenhar o background na tela inteira, morreu Maria Preá. Nulo. Nulo é como se fosse o ponteiro zero. Nulo vai desenhar o fundo inteiro. Tá. Eu estou desenhando o quadrado, por isso que... é porque eu estava desenhando um quadrado no fundo. Ela tá mais bonitinha, né? Eu voltava agora. Piu, piu, tchu, tchu, tchu. Tchu, tchu. Olha lá, então, ó, mesmo sendo feios, eles são compreensíveis os comandos. Então, aqui eu mandei desenhar o fundo, agora eu estou desenhando o navio. O que acontece se eu desenhar o navio, a nave antes de desenhar o fundo? Não muda nada, né? Porque eu desenho a nave, boto o fundo por cima, eu não vejo nada. Então, os parâmetros aqui são o que é que eu quero desenhar, e aqui vai ser o tamanho dessa textura. Aqui eu tenho uma textura que é a nave, eu posso dizer o tamanho, onde eu quero desenhar e o tamanho. E aí eu passo assim, ó, quero desenhar na posição X e Y, e o tamanho dele é lado por lado, a nave quadradinha. Por exemplo, se eu mandasse desenhar lado por 2 vezes lado, o que vocês acham que acontece? Ele vai esticar, que é aquela textura que era quadrada, eu estou mandando ele esticar lado por 2 vezes lado. É X, Y. Não, é porque é o modo. Como é o nome daquele modo? Que eles usam para soltar galáxias, que o negócio estica assim nos filmes. O salto, né? A hora do salto. Chuma. Tá? Então essas duas variáveis aqui são o tamanho da figura. As primeiras duas é onde a figura está, e as outras duas são o tamanho da figura. Agora está na Avona. É o chefe, é o chefão. Associar os movimentos ao som seria complicado? Não, uma coisa de cada vez. A gente chega já lá. Vou trocar a imagem. Já se botar a imagem de outra. Era só eu ter outra textura carregada, e ao invés de mandar desenhar esse daqui, eu mandaria desenhar outro. Por exemplo, eu poderia ter várias imagens, eu poderia ter um movimento, né?
onde os bonequinhos, os sprites se movem. Ah, vamos pro básico, vamos aprender o básico primeiro, tá? Professor e tal. Vamos lá, se empolgar é legal. Só que agora eu tenho que destruir as minhas texturas, destruir o renderizador e destruir a janela. Então no final eu passo o rodo em tudo, acabou-se. Vamos pro próximo. Ter um vetor é a mesma coisa que ter uma figura. Ter um vetor é a mesma coisa que ter uma figura. Só que você vai ter uma figura várias vezes, ou então várias figuras. Esse é um exemplozinho bobinho, tudo bem? Bobinho que faz o seguinte. Eu tenho quadrados que ficam quicando dentro da tela. Então, o que os quadrados fazem é só isso, quicar dentro da tela. Não vou fazer isso daqui não, isso daqui era só para mostrar. Mas os nossos quadrados, eles têm valores aleatórios e tem uma gravidade que puxa os quadradinhos para baixo. Então, vamos rodar aqui. Tá, então a gente tem uns quadradinhos. Hã? Legal. Os quadradinhos. Já tá até que uma criança. Agora vamos mudar a gravidade para cima, tá? Que foi? Não tem barulhinho não. Vamos aumentar a gravidade. Pode botar pro lado, cara. Não, a gravidade é só para cima e para baixo. Que bonitinha, né? O efeito. Vamos pro próximo. Deixa o dedo aí. Ó, isso daqui foi só com as coisas, só manipulação do que tinha nos outros coisas, né? Não tinha nada, é só desenhar um quadrado, botar vários quadrados dentro do vetor, fazer algumas regrinhas de manipulação de movimento. Isso é muito bonito, mano. Vai ficar mexendo nisso daí. Vamos pro som. Vamos pro som. O som, ele tem dois tipos, tudo bem? O som, ele pode ser... Os sons e as figuras, eles são mais ou menos iguais. Da mesma forma que você colocava as figuras dentro de texturas, você vai colocar sons dentro de chunks, tá? Não sei como é que se traduz isso daqui não, tá? Chunks, tá? No jogo, o chunk é uma arte de integração. Foi sucesso então. Chunk é o boneco assassino, tá? Então a gente carrega o som para dentro do Chuck, por exemplo, sons como, por exemplo, tiro e etc. Mas a música é diferente. A música ela vai para outro tipo de recurso, para um recurso chamado de music. Ok? Então, coloquei na música um WAV. Deve ter jeito de carregar outro tipo de música, mas esse daqui é o mais fácil. Converte para WAV facinho. E aqui são os tratamentos de erro, né? Tipo, eu não consegui achar a música, ou não consegui achar o arquivo, tá? Da mesma forma, o sonzinho a gente carrega dessa forma. Eu botei o anelzinho do Sonic. Não sei como é que se vai. Mas esses sons você já tem salvo no... Você tem que salvar na sua pasta. Você tem que baixar ele de algum local e colocar na sua pasta. Na hora que o código executar, ele vai carregar aquele som que está na sua pasta. Então eu coloquei uma música e um som. Os dois no formato AVI, que é o formato mais fácil para ele funcionar. Depois que os recursos, fofoca na meta, depois que os recursos estão carregados aqui, a gente tem as funções de manipulação de recurso. O som, ele só tem a opção de mandar tocar, mas a música você pode mandar tocar, pausar, continuar.
Então, no caso do teu som, tá vendo aqui, ó? Se eu apertar espaço, ele vai dar um play na musicazinha do Anel do Sonic, tá? Não sei para que são esses. Ah, tá. Canal loops. Posso dizer quantas vezes eu quero fazer o loop. Vou botar a musiquinha do Anel do Sonic para fazer o loop 2 vezes. E o primeiro é o canal. Tá. -1 é o primeiro canal livre. Então vai para esse daqui. Quem escreveu isso aí? O que, mano? Isso aí o que? O código. Não, essa instrução, essa biblioteca. Na hora que você cria a função, você normalmente coloca uma descrição em cima da função. Aí na hora que você coloca a mão, o mouse aqui, automaticamente ele puxa a descrição que está lá na função. Tá? Você tem isso para todos eles, né? Tá? Então o som ele é só um comando, é toque o som. Mas a música você poderia ver, a música está tocando, ok? Se a música não está tocando, então tá tudo comentado aqui, tá? Coloque a música para tocar. Se a música está pausada, ou seja, se ela está tocando e está pausada, coloque a música para voltar a tocar, se não, pause a música. Então o Enter faz tudo isso. Se ela não está tocando, ela começa a tocar. Se ela já estiver tocando, ela pausa. Se ela estiver pausada, ela volta a tocar. Então é só o objetivo de a gente ver como é que funcionaria o som e a música e as funções que estão relacionadas a eles, né? Então, como ficaria? Peraí, deixa eu compilar de novo que eu mandei o Sonic da loop, né? Make 06 sound. Porque eu mandei ele executar 3 vezes, né? Fazer o loop da música 3 vezes. Foi muito anelzinho, acabou ganhando aqui, né? Vamos voltar para o normal. Nenhum loop, só executar uma vez. Aí, ó, Enter. Cadê a música? Ah, tá. Entendeu? Não, o legal é começar a colocar tudo junto, né? Ter a navezinha, ter os eventos, ter a música, ter os... Tá, a última coisa, a última coisa é a fonte, escrever na tela. Porque para escrever na tela você precisa carregar uma fonte da sua parte. Então eu coloquei uma fonte aqui chamada script 12, pedi para ele carregar essa fonte com tamanho 30 e aí criei essa função, que é uma função já pronta para você escrever com essa fonte, essa cor, nessa posição, esse texto. Que um texto ele tem uma cor, tem uma posição e tem uma fonte, concorda? Tá. Então essa função ela é feiosa porque fontes no SDL são feiosas, mas o que importa é que, por exemplo, estou mandando desenhar o texto, eu sei escrever nessa cor aqui, colocando na posição 200 pixels, 300 pixels, x200, y300. E aqui é a mesma coisa, eu sei escrever, a cor é essa
e a posição é essa. Então, se a gente rodar a fonte com a posição e com a cor. O código que escreve é feioso, ó, porque implica em... é feioso mesmo. Implica que você tem que criar a superfície, montar a textura, colocar tudo isso dentro da fonte dentro. Então, basta usar esse bloco de código aqui e você vai poder escrever onde você quiser, com a fonte que você quiser. Então, é isso, né? Assim, esse é o básico. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer olhando para a biblioteca, para entender o que é que os comandos fazem e ir manipulando. Ah, caramba, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar agora, todas as vezes que eu clicar no botão do mouse, a nave soltar um barulhinho, né? Um barulhinho de míssil. Então você vê o que é que eu preciso desse código aqui para colocar no outro código. Eu vou ter que carregar a parte que faz o som. Aí você copia para lá. Então você tem que copiar o som, tem que chamar o som e tem que destruir o som no final. Ixi, mas agora eu tenho que, toda vez que eu apertar o botão do mouse, como é que eu aperto o botão do mouse? Aí você vai lá na parte de tratamento de eventos. O que é um botão do mouse? O botão do mouse se é um evento de botão à esquerda, se clicou com o mouse para a esquerda. Então eu faço isso e aí aqui dentro eu coloco o comando de tocar o som. Então, é divertido. Agora, é importante que vocês sejam inteligentes. Vocês têm que ter o mínimo de noção de escopo, de não colocar as coisas no canto errado, porque senão vai funcionar, óbvio. Né? Eu já vi muita gente colocando, por exemplo, as coisas fora do laço principal. Esse é o laço que faz tudo acontecer. As coisas estão sendo processadas, desenhadas e apresentadas dentro do ar. Se você colocar lá de fora, você não vai ver nada. Tá? Então, tem que ir passo por passo. É o tipo de coisa que você mexe um bregacinho, roda e vê se funciona. Se não funcionar, você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E aí, mexe, vai aos pouquinhos, incrementando, como a gente tem sugerido até hoje. Tudo bem? Perfeito, não tem como vocês fazerem. Vocês querem sugerir alguma coisa para a gente fazer agora, então, no final da aula? Dá os quadradinhos para fazer. Bota os quadradinhos. Pode usar os quadradinhos do lado. Os quadradinhos estão fazendo na tela de amado. Como é, menino? Tem que mostrar que as quadradinhos estão onde a quadrada. Certo. Tentando mostrar ele naquela partezinha que tem a nave. Tu quer colocar um fundo de tela atrás dos quadrados? Vai desviando os quadradinhos. Bora lá, devagar. O que é que vocês querem? Colocar o fundo de tela nos quadrados ou colocar a nave nos quadrados? A nave nos quadrados. Tudo bem. Não, dá pra fazer tudo. Se tiver paciência e programar direito, você constrói qualquer coisa. O jogo não existe. Eu quero, tipo assim, fazer. Um xadrez, eu sei. Desde ontem que você vai Fase 1, vencendo só com o peão e o bispo. Fase 2. Vai, Vandinho. Fazer, sei lá, várias fases. Tá. Aí, por exemplo, toda vida que você iniciar uma fase, ele faz uma série de perguntas, aí para preencher automaticamente, criar um arquivo que você fez ontem, que respondia e gerava uma fase nova. Tipo, botar uma sequência de perguntas, aí esse arquivo respondia e ficava gerando as fases assim, que já era só as Não. Pera, vamos uma coisa por vez. Ó, o que a gente está fazendo aqui é só brincando de desenhar na tela. Se a gente for construir um jogo, assim, um jogo grande, com fases, com menu e etc., tudo bem que a gente pode ir na doida, mas existe já uma técnica para fazer isso, tá certo? Já existem um punhado de técnicas para fazer isso. Então tem um livro legal que normalmente esses livros não ensinam em C, né? Eles vão ensinar, por exemplo, C++, eu tenho um livro legal em C++, eu tenho um legal em Java, que é como que se constrói jogos nisso. Mas quem quiser aprender jogos mesmo, de construir joguinhos, de entender como é que funciona os algoritmos
Então é um estudo à parte. Você não vai ter na universidade, você vai ter que sentar e estudar só isso. Então tem cadeira específica para isso. Porque é uma coisa muito específica, né, do que você quer aprender. Tem livro na biblioteca. Mas assim, o importante agora o que é? Para que eu estou trazendo? Vamos recordar o objetivo disso daqui, ó. Coloca aqui, tá? Então, por que eu trouxe essa ideia, esse projeto? Tá, primeiro, para vocês verem que tudo que vocês aprenderam, ele não faz sentido, é utilizado em algum lugar, tá certo? Então aqui a gente tem ponteiro, a gente tem string, a gente tem struct, a gente tem tudo que vocês aprenderem, mais um bocado de outras coisas sendo utilizado. Então é real, tá? Não é só ideia. Aquilo que vocês usam, os computadores, os softwares, os sistemas operacionais, eles são construídos usando isso. Segunda coisa, eu queria que vocês tentassem manipular na medida do possível e entender, aqui eu tenho um ponteiro, eu preciso chamar ele aqui, ele passa para essa função, e agora eu vou fazer um evento e começar com pequenas coisas e manipular as estruturas que você já tem. Vamos começar com um quadrado, quero botar um quadrado na tela, e a gente começa desse jeito. Agora eu quero que esse quadrado se mova, vou botar para ele mover sozinho, aí você vai lá e bota o quadrado para se mover. Agora eu quero que esse quadrado quique na parede e volte. Aí você tenta, meu Deus, o que é quicar na parede? Pronto, já sei. Então quando ele encostar na parede, eu inverto o sentido do movimento dele. E a gente vai pouquinho a pouquinho mexendo nas coisas, até que você já consegue um nível de abstração suficiente para entender, legal, é assim que eu vou fazer um sprite, vou fazer um bonequinho se mexendo. O que é um bonequinho se mexendo? É um vetor de imagens, não é assim que é o sprite? Um vetor de imagens, onde eu tenho um temporizador e a cada tempo eu troco a imagem do bonequinho. A cada tantos milissegundos eu troco a imagem do bonequinho. Então vai ter um tempo que é assim, outro tempo assim, outro tempo assim, outro tempo assim. O bonequinho vai ficar... O bonequinho vai ficar se mexendo, porque eu tenho um temporizador que está trocando imagens. Então, C não é a linguagem mais divertida para a gente fazer isso, com certeza, mas é a que a gente está utilizando e ainda já dá para fazer um monte de coisa divertida nela. Tá? Então, comecem devagar, o importante é vocês começarem devagar, manipularem as coisas aos poucos, verem o que acontece e aí a gente vai construindo e tendo ideia. Então, se vocês quiserem, vamos fazer o exemplo, eu acho que ainda tenho 10 minutos, né? O que é que era para fazer? A nave nos quadrados? Então, bora lá. Vamos usar os quadrados como base, tá? Copy 05 vector.c para 08 exemplo.c. Tá. Aqui nós temos os nossos quadradinhos. A gente tem uma função que mostra todos os quadrados, que mostra um quadrado. Aqui ele mostra o quadrado e mostra a bordinha branca. Essa função serve para não deixar o quadrado sair da tela. Então, quando o y dele está passando da tela, eu inverto o y para ele ir para o outro lado. Então, essa funçãozinha faz ele clicar. Essa daqui inicializa todos aleatoriamente. Essa daqui faz o tempo passar e a cada 10 milissegundos eu movo todos eles de posição. Isso aqui está fora do canto. Pronto, então o que eles estão fazendo é... esse daqui é o seguinte. Se a tecla clicada for para baixo, eu diminuo a gravidade de 0.1. Se for para cima. Se for para cima, diminui a gravidade de 0.1. Se for para baixo, aumenta a gravidade de 0.1. Agora a gente tem que trazer a nossa nave para cá. Vamos pegar lá a nossa nave. Cadê você, dona nave? A nave está nas imagens. Então, a nave é isso daqui, né? Bota logo a nave e o fundo ou não? Bota logo os dois. Então, eu vou copiar para cá a nave e o fundo. Vamos para cá. Coloquei tudo junto para não criar um excesso de funções, mas a ideia é que a gente separe as coisas para não ter 1 bilhão de coisas na mente. Vamos lá. Esse daqui serviu para eu carregar a textura da nave e do fundo. Texturas carregadas,
vamos mandar mostrar. Então vou pegar essas duas linhas aqui que vão colocar a nave e o fundo lá embaixo. Mas vamos lá. Eu estou desenhando os quadradinhos bem aqui. Então eu tenho que desenhar o meu fundo antes de desenhar os quadrados. Confere? Tá, então aqui eu desenhei os quadrados. Esse X e esse Y eram a posição da nave. Nossa nave está sem posição. Vou ter que criar aqui uma variável X e Y para a posição da nave. X recebe 0. Y recebe 0. Pronto. Será que a nossa nave vai se mexer? Hã? Ela está se mexendo, nossa nave? Por quê? Estou só mostrando na posição 00. O que é que falta para ela se mexer? Processar os eventos. Então eu vou lá. Não, porque o cubo se move independente do mouse. Eu não estou usando o mouse aqui. Então eu vou lá na parte do input. Agora eu acho que vai interferir na parte da seta para cima e seta para baixo, caso não tenha um evento do. Não, mas eu não estou usando seta para cima e para baixo na nave. Tá na versão normal, né? Tá? Então eu vou lá na parte de eventos, ó. Tá vendo aqui, ó? Enquanto eu estiver puxando eventos, se o tipo do evento for kit, se o tipo do evento for key down, se o tipo do evento, só que aqui é evento. Se o tipo do evento for SDL Mouse Motion, evento. Então agora eu estou fazendo lado, eu não tenho uma variável lado, eu tenho. Vai ficar com o mesmo lado dos quadrados. Daqui tem uma variável lado. Pronto, eu acho que foi. Vamos ver se a nossa nave está no cantinho dela. Mas tem que fazer o descarga. Fazer o quê? Descarga. O que é isso? Pra deixar o. Para o quê? Não, o que eu fiz foi só até agora juntar as duas coisas. Colocar a nave. Agora a gente tinha que dizer assim: se o quadrado encostar na nave, Ele emite um som. Aí eu tenho que fazer um assim. Bota o solzinho jogando no mar. bota, vamos. Vai transformar a nave em robô, transforma você. Falta só a musiquinha aí. Perdeu já. Perdi já. Aí nós teríamos que fazer o que se fosse para poder verificar? Não é se a nave tocar em algum quadrado? Então eu teria que fazer um laço para todos os quadrados, se esse quadrado está tocando na nave. Se por acaso qualquer um dos quadrados tocasse na nave, a gente podia, por exemplo, tocar o sonzinho. Bora fazer? Então vamos cá. O quê? Não, professor. Ao invés de desenhar quadrados, eu poderia desenhar muitas naves, mas vamos lá, quadrados. O que é que a gente quer fazer, hein? Verificar se tem algum quadrado tocando na nave. Então vamos carregar o som. Não vai dar tempo não. Code 06 sound.c. Vamos carregar o som. Nosso som vai ser só o Ok, para usar a música eu preciso da biblioteca de música, que é o Mixer. Ok. Não, apaguei. Chunk. É o Chunk. G-Ring.
Ok, tem um som, mas agora o som só era para disparar se eles tocassem. Então a gente teria duas formas de fazer isso. A primeira era verificar se realmente um quadrado está dentro do outro. E aí, por exemplo, ou então a gente poderia fazer o seguinte: imaginar que os quadrados são círculos, tá vendo? Que a distância entre os círculos é fácil, a distância entre dois pontos é fácil de calcular. Então, dados os dois pontos centrais, se eles forem abaixo de uma distância mínima, aí a gente diria que eles estão colidindo, mas não vai dar tempo. Bora lá, onde é que... Cadê? Estão quicando aqui, né? Ok, vou fazer aqui. Bora lá. QTD é a quantidade de quadrados. Os quadrados, eles estão nessa variável aqui, aliens. Tá? Estão na variável aliens, que aliens é um ponto. E um ponto, ele tem um x, um y, uma velocidade e uma cor. Então, bora lá. Terei que fazer assim, ó. Para todos os pontos. Vocês sabem calcular a distância entre dois pontos? Float, distância é igual. Eu sempre esqueço. A posição do segundo ou a posição do primeiro? Aliens e ponto x é mais ou menos, olha aí rapidinho, menos x ao quadrado, é? Um menos o outro ao quadrado. A distância entre os dois pontos. É. Como é? É a raiz quadrada do primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Se eu não me engano é isso. Olha aí, mano, na internet. Não lembro. Internet. Hoje está falando. Distância, 2 pontos. É o primeiro princípio. Cadê? Não tem questão aí. Ah, tá aqui, ó. O primeiro menos o segundo x ao quadrado mais o primeiro menos o segundo y ao quadrado. Então eu fiz certinho aqui, ó. O primeiro menos o segundo ao quadrado mais, agora é o y, né? O primeiro menos o segundo. O certo era a gente fazer uma função, mas a gente está sem tempo. SQRT. Agora eu vou fazer a raiz deste trambolho. SQRT. Pronto, agora eu tenho a distância entre os dois, entre o quadrado e a nave. Então, se a minha distância for menor do que o lado, se a minha distância for menor do que o lado, provavelmente ou eles estão se encostando ou estão muito perto. Então a gente tem que tocar a música. Como é que toca a música? Não, só a zoadinha. Só para tocar a zoadinha. Pronto, não sei se deu certo não, vamos testar. Espera aí que eu não compilei não. SQRT. Ah, esqueci de fazer o MEF.h. E já que eu estou usando o MEF, meu makefile tem que ter o menos LM. Não tô tocando a musiquinha. Audio device. Ah, eu não inicializei o áudio. Olha aqui o erro. Audio device não foi aberto. Então vamos ver, esqueci de inicializar o erro. Faltou abrir o áudio. Round 3.
Ó. Então, não, eu sou muito ruim. Se bater. Ah, puta, mas tu estava muito rápido. Hã? Ficou amarelo é o mais. Égua, mano! Tá caçando, né? É porque é o mais rápido, o amarelo. Aí ia ser legal se cada um tivesse um contadorzinho. Se eu pudesse colocar um contador dentro de cada quadrado, dizendo quantas vezes. Em alguns. Dava pra colocar um monte de coisa legal, tipo alterar automaticamente a gravidade, ou fazer os quadrados perseguirem a navezinha. Tem muita coisa legal. Trocar a imagem por uma navezinha toda marcada. A você aumentar essa velocidade dos quadrados. Não, mas diminuiu os quadrados, a quantidade, né? Porque não sei o que. Não, mano. Então o que? Tu joga no Easy, mano? Ok, pessoal. Ok, então peguem o projeto, vamos brincar com o projeto. Essas alterações que nós fizemos eu estou colocando lá no projeto.